Fala galerinha, beleza? Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso curso. Temos surpresa para hoje, olha só que legal! Voltei aí para o quadro verde, mas agora eu acredito que vai ser muito mais tranquilo, tá? Tava até olhando nos comentários lá, muita gente tinha gostado do fundo verde, né? Hoje nós vamos falar aí de fração de um todo e problemas, tá bom, pessoal? Então, de volta aí ao nosso quadro verde. Vamos lá, sem delongas, deixa eu ir para o lado de lá. E vamos hoje nessa aula. Qual que é o atalho aqui, meu Deus do céu? É esse aqui. Vamos hoje nessa aula, através de exemplos e também através de desenhos, para você entender melhor, chegar a calcular fração de um todo, quando a gente tem um todo, um inteiro. Como é que eu calculo uma parte desse todo? E chegar num método prático. E também vamos, nessa aula, aprender a calcular o todo quando a gente tem a fração do todo. O processo inverso. Você vai entender. Vamos lá. Eu já vou explicar através de um exemplo e vamos fazer uma ilustração para você entender em mais ou menos 2, 3 passos. Inclusive, esses passos estarão ajudando você lá na hora de fazer os exercícios na lista, tá bom? Vamos lá. Maria possui R$ 500. Se ela gastar 3/4 desse valor, pessoal, 3/4 desse valor, quantos reais ela terá gastado? Então veja que aqui está perguntando 3/4 desse valor, pessoal. É 3/4 de 500 que eu tenho que calcular. É isso que nós chamamos de fração de um todo. Deu para entender a ideia? O meu todo aqui são os R$ 500. Esse é o meu todo, esse é o meu inteiro. Então, se ela gastar 3/4 desse valor, quantos reais ela terá gastado? Aqui é a fração do todo que nos levará à quantidade. Então, com a fração do todo, eu calculo a quantidade de reais que ela terá gastado. Vamos lá então, pessoal. Vamos fazer aí um inteiro para os R$ 500. Então, essa barra horizontal aqui está representando para nós o todo, o inteiro. Tem R$ 500 aqui dentro. Meu inteiro, meu todo, tranquilo. Mas espera aí. Se a Maria gastar 3/4 desse valor, eu tenho então que dividir esse inteiro em 4 partes iguais. Pessoal, se eu pegar esse inteiro e dividir em 4 partes iguais, eu sei que é R$ 500 dividido para 4. Concorda comigo? Eu tenho que pegar todo R$ 500 e dividir em 4 partes iguais, ó. Porque fração é isso, é repartir em partes iguais. Então, eu vou ter que pegar 500 e dividir por 4. 500 dividido por 4, nem precisa fazer, né? Dá para fazer mentalmente, igual eu ensinei, divisões equivalentes. Divide os 2 por 2, vai dar 250 dividido por 2. 250 dividido por 2 é a metade de 250, dá 125, não dá? Então pronto, nem precisei fazer de fato a continha aqui no rascunho da vergonha. Fiz mentalmente. Pessoal, perceba bem, eu estou pegando 500 e dividindo por 4, exatamente pelo denominador da fração. Isso é importante. Ok. Sei então que em cada uma das partes vai ter R$ 125. Então os meus 500 foram divididos em 4 partes iguais, cada uma dessas partes é R$ 125. Tudo bem até aí? Ok. O que nós temos agora? Um terceiro passo. Já foram 2 passos, digamos assim, né? O primeiro passo é representar o todo como R$ 500, depois dividir em 4 partes iguais. Agora, eu vou fazer aqui uma repetição, porque eu quero que você entenda que ela vai gastar 3/4 desse valor, ou seja, ela vai gastar 3 partes das 4. Se ela vai gastar 3 partes das 4, eu vou pintar a quantidade de partes que ela vai gastar. Pintei aí uma espécie de rosinha, laranja, não sei que cor é essa. Ela vai gastar essa parte pintada aí, ó.
3 partes de 4. Ela não vai gastar tudo, ela vai gastar só 3 quartos. Ou seja, ela vai gastar 3 vezes R$ 125. 3 vezes R$ 125, porque ela vai gastar 125 mais 125 mais 125. Ficou óbvio, não ficou? 125 vezes 3, dá para fazer mentalmente? Dá. 3 vezes 100 dá 300. 3 vezes 25 dá 75. 300 mais 75, R$ 375. Pessoal, fácil, não é? Nossa resposta será, então, quantos reais ela terá gastado? Ela terá gastado R$ 375. Não vou chegar no método prático ainda, mas eu quero que você perceba que depois de eu pegar os R$ 500 e dividir por 4, esse resultado, que é 125, eu multipliquei por 3. Segura as pontas aí. Próximo exemplo. Quanto é 4 sétimos de 126? Novamente um exemplo com fração de um todo. Tranquilo. O meu todo agora é 126. Eu quero calcular parte dele, uma fração dele. Qual fração dele? 4 sétimos. Fração de um todo. Tranquilo? Vamos lá. Vou colocar esse inteiro novamente em uma coluna horizontal, 126. Toda a minha coluna vale 126. A coluna de branco, não a minha coluna aqui. Essa foi pai. Vou pegar então agora esse todo e dividir em 7 partes iguais. Qual vai ser a quantidade em cada um desses quadradinhos? Em cada um aqui vai ter qual quantidade? Se são pedaços iguais, eu tenho que pegar 126 e dividir por 7. Ó, de novo. Estou pegando 126 e dividindo por 7, pelo denominador. Aqui eu vou no rascunho da vergonha. 126 dividido por 7. Olha o tanto fica mais bonito, gente, minha letrinha. Ai, que felicidade. 1 vezes 7 dá 7, sobra 5. Olha eu fazendo conta mais rápida e você ficando perdido aí, né? Desce o 6. 8 vezes 7, 56, sobra 0. Não é conta de fazer conta rápida assim? Então, em cada um dos quadradinhos vai ter 18. Já tá aí. 18, 18, 18, 18, 18, 18. O meu inteiro, que é 126, foi dividido em 7 partes iguais. Cada uma dessas partes é 18. Terceiro passo, vamos pintar aí a quantidade que eu quero. Eu não quero todas as 7 partes, eu só quero 4 dessas 7 partes. Vamos pintar 4 partes. Pintei. Com a mesma cor, que eu não sei até agora. É rosa, né, pessoal? Rosa, laranja? Rosângela. Nossa senhora. Daí que veio o nome Rosângela. É mistura de rosa com laranja. Não, nada a ver, professor. Quantas vezes eu vou ter que multiplicar o 18? Desculpa, quantas vezes eu vou ter que somar o 18? 4 vezes. Vou ter que então agora pegar o 18 e multiplicar por 4. Esse aqui dá para fazer mentalmente. 4 vezes 10 dá 40. 4 vezes 8 dá 32. 40 mais 32, 72. Então, essa já é a nossa resposta. 4 sétimos de 126 dá 72, que é exatamente essa parte aqui, pintada com essa cor desconhecida. Mais uma vez, quero que você perceba que nós pegamos o 126, dividimos por 7, que é o denominador, e o resultado, que foi 18, a gente multiplicou por 4, que é o numerador. Acho que agora você já conseguiu perceber o processo prático, não é, pessoal? Vamos lá, então. Como eu mencionei no início da aula, esses exemplos são exemplos que nos remetem ao cálculo de uma fração de um todo ou fração de um inteiro. E o modo prático, pessoal, você vai pegar facinho. Você vai pegar o todo, dividir pelo denominador da fração, e o resultado dessa divisão você vai multiplicar pelo numerador. Mais fácil ainda é divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Né? Se você for falar de uma linguagem um pouco mais simples. Não é a técnica correta, mas o jeito mais fácil de você entender é pega o seu todo, né? Você está lá calculando, né? Fração de um todo, Pega o todo, divide pelo denominador, o resultado multiplica pelo numerador.
divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Tá bom? Mais um exemplo aqui para a gente terminar. Como é que fica, por exemplo, 3/5 de 700? 3/5 de 700, eu posso pegar o 700, dividir por 5, e o resultado disso eu multiplico por 3. Ok. 700 dividido por 5 vezes 3. 700 dividido por 5 dá 140. Ó. Lembra da técnica de dividir por 5? Dobra o número, que é 1.400, e divide por 10, que nesse caso é só tirar um zero, dá 140. 140 vezes 3, 420. Acabou, pessoal. Só isso. Memoriza, pausa o vídeo, fica ruminando essas informações aqui. Porque agora vai vir um inverso. Fração de um todo, eu pego o todo, divido pelo de baixo e o resultado multiplico pelo de cima. Tranquilo? Vamos agora, que você respirou, ver o processo inverso. Vamos agora calcular o todo tendo a fração de um todo. Vamos lá, galerinha. Nessa outra situação agora, olha só o problema. Vinícius, nome bonito, né? Vinícius gastou 3/5 do que possuía. Não falou quanto que eu possuía. Só falou que eu gastei 3/5 do que eu possuía. Tá vendo que o todo não tá claro? Não foi informado? Mas isso que eu gastei, que é 3/5 do que eu possuía, corresponde a R$ 90. Professor, R$ 90 não é o todo, não? Não. 3/5 do que eu possuía corresponde a R$ 90. Então, os 90 não é o todo, é 3/5 do todo. Tá bem claro aqui, pessoal. Como é que eu vou saber que é o todo ou não? Uai, lendo. 3/5 do que eu possuía corresponde a R$ 90. Ah, mas no outro exemplo estava parecido. Tava, mas não era. Era 3/5 de 700, estava perguntando. Quanto que é 3/5 de 700? Não falou que 3/5 de um valor é 700. Pediu 3/5 de 700? Aqui não. 3/5 de algum valor é 90. Não está pedindo 3/5 de 90. Tá vendo a grande diferença? Vou até escrever. 3/5 de um valor é igual a 90. Esse valor eu não sei qual que é. Agora, se ele tivesse falado 3/5 de 90, seria assim, ó. O ponto de interrogação estaria depois, digamos assim. Entendeu? E isso faz toda a diferença. Então, 3/5 do que eu possuía corresponde a 90. Quantos reais Vinícius possuía? Vou fazer um inteiro aqui. Vou fazer um inteiro para representar o meu todo. Só que nesse caso, desconheço. Não sei quanto que é. Ixi, e agora, hein? Bom, vamos lá. Vamos trabalhar com o que a gente tem. Eu sei que 3/5 do que eu possuía é igual a R$ 90. Então, eu vou fazer 3/5 aqui nessa barra. Primeiro, eu vou dividir ela em 5 partes iguais. Dividir. Porque é 3 partes de 5. Dividir em 3 partes de 5. Pintei o que eu gastei, o que eu possuía, perdão. Não, desculpa, o que eu gastei. Pintei o que eu gastei, que corresponde a R$ 90, de azul. Uai, peraí então. Isso que eu pintei é o que eu gastei? Então, isso que eu pintei corresponde a R$ 90. Toda essa parte de azul aí, ó, corresponde a R$ 90, pessoal. Se toda essa parte de azul, que é essa daqui, corresponde a R$ 90, quanto que vale cada uma dessas partes aqui que eu gastei? Fácil, não é? Que conta que eu tenho que fazer? Eu não tenho que repartir R$ 90 em 3 partes iguais? É só então, nesse primeiro momento, pegar R$ 90, que é a parte do todo, e dividir por 3. Olha que interessante. Estou dividindo por 3, que é o numerador. Não precisa nem por rascunho, né? 90 dividido por 3 dá R$ 30. Então, cada uma dessas pequenas partes é R$ 30.
Mas eu tô querendo saber quanto que eu tinha no total. Quantos reais Vinícius possuía. Ué, mas ficou fácil demais, ué. Se cada uma dessas partes é 30 reais, quanto que vai ser cada uma dessas partes aqui também? Obviamente 30 também, né, pessoal? Deixa eu ficar um pouquinho maior aqui para você me ver. Aí. Cada uma dessas partes vai valer 30 reais. Se eu quero saber o todo, eu vou ter que somar o 30 reais quantas vezes? 5 vezes. 30 reais vezes 5 dá quantos reais? Fácil, fácil, 150. Essa é a quantia toda que eu possuía. Top demais, né? E veja bem que esse 5 é exatamente o denominador. Eu peguei os 90, que era a parte do todo, que era o que eu gastei, parte do todo, eu não gastei tudo, gastei parte do todo. Dividi por 3 para encontrar 30, cada uma das partes, e multipliquei esse resultado por 5, que era o total das partes que eu tenho, para descobrir exatamente o todo que eu possuía. Ah, não. Fácil demais quando a gente desenha, né, pessoal? Então a situação era essa, ó. 3/5 de um valor era igual a 90. Eu peguei e fiz o quê, pessoal? Eu não calculei parte do todo. A gente precisou calcular o todo. O que nós fizemos? Nós pegamos o 90, dividimos por 3 e o resultado dessa divisão a gente multiplicou por 5, que era o denominador. E eu tô na frente aí, peraí. Mais uma vez, sem estar na frente, a gente pegou 90, dividiu por 3 e o resultado multiplicou por 5. 3 é o numerador, 5 é o denominador, pessoal. Então pronto, de modo prático, o que nós temos que fazer para poder calcular o todo? A gente divide a parte do todo pelo numerador e o resultado dessa divisão a gente multiplica pelo denominador. É o processo inverso do que a gente viu na fração de um todo. Tá aí o esqueminha. 4/9 de um valor é igual a 44. Quanto que é esse valor que eu coloquei um ponto de interrogação para simbolizar? Eu pego parte do todo, que é o 44, divido por 4 agora, e o resultado multiplico por 9. 44 dividido por 4 dá 11. 11 vezes 9 dá 99. Então, meu todo é 99. Tá bom, pessoal? Então é isso. O que eu quero finalizar falando aqui para vocês? Não saia da aula ainda não. Na verdade, de nenhuma aula você pode sair desse finalzinho aqui, tá? Tem mais modos de calcular fração de um todo e o todo. Tem mais. Mas eu não quero confundir sua cabeça. Vamos focar primeiramente nesses casos e dessa maneira que eu ensinei para vocês. Para depois a gente ir aprimorando, seja aqui no 5º ano, seja também nos anos posteriores, 6º e 7º ano. Tem muito mais modos, jeitos mais práticos, jeitos mais rápidos também, mas você tem que consolidar primeiramente com o desenho. Foca na ilustração, pessoal. Na lista de exercícios de vocês, vocês vão fazer com desenhos fração de um todo e vão fazer sem desenhos fração de um todo. A parte de calcular o todo, eu só coloquei para você calcular com desenho, tá? Só com desenho. Até você fixar, porque geralmente é o que vocês costumam ter mais dificuldade. Então coloque na sua cabeça, tem 2 tipos de problemas. Eu calcular a fração de um todo ou calcular o todo. São esses 2 tipos de problemas. Um é o inverso do outro. Fração de um todo. Todo dividido pelo de baixo, multiplicado pelo de cima. Calculando o todo, pega a fração do todo, divide pelo de cima e multiplica pelo de baixo. Tranquilo? É isso aí, você vai dar conta. Eu acredito em você. Deixa aí seus comentários, suas impressões sobre essa aula, que eu espero ver você na nossa próxima.